elétrico. Soluções inteligentes. Nelson Pereira Lopes, 895, ao lado da rodoviária de Porto Ferreira. 3581-4900. Marmoraria Ambrósio. Venha conhecer o showroom da Marmoraria Ambrósio. Maior espaço e maior comodidade e conforto para você. Novidades em mármores, granito, serviço de qualidade e agilidade. Dê aquele toque de qualidade na sua obra. Marmoraria Ambrósio faz o serviço. Visite-nos e confira as novidades. Na Rua João Fernandes, 185, no Lagoa Serena. Telefone 3581-3593. Marmoraria Ambrósio. Centro especializado em optometria. Precisando usar óculos? Consulte um optometrista, profissional especializado que vai avaliar a sua visão. Em Porto Ferreira, temos o Centro especializado em optometria. Fale com o profissional Paulo Fávaro, optometrista. Faça seu exame de vista na Rua Francisco Prado, 865, no centro. Telefones 3589-2158 ou 99798-2071. Centro especializado em optometria. Por ser apenas som e não contar com os truques da imagem, o rádio mexe com a imaginação das pessoas. Além disso, permite ações rápidas quanto à concorrência, datas especiais, períodos do dia e promoções com baixo custo e alta eficiência. Comprove a força do rádio. Anuncie no rádio. Apoio Cultural. Comunidade FM. ZYU624, canal 290, 105,9 MHz. Comunidade FM, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, Porto Ferreira, São Paulo. Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião, abordagem regional. A notícia com responsabilidade. Muito bem, estamos começando mais uma edição do programa Integração e Cidadania. Hoje é terça-feira, dia 21 do mês de junho e começou o inverno. 6 horas e alguns minutos começou o inverno. Já está no inverno, viu, cara? Eu não sei como é que tá Ribeirão. Aqui tá tranquilo ainda, não tá muito frio, não. E estamos aqui começando o Integração e Cidadania desta terça-feira. A Glória hoje está acompanhada, já está chegando aqui, mas antes vamos lá para a nossa comandante, né? Quem comanda o programa às terças-feiras é a pastora Kari. Bom dia, Kari. Bom dia, Paulo Carvalho, Glória, Fred. Bom dia. Bom dia você, ouvinte. Gratidão por estar conosco mais um dia, mais uma manhã de terça-feira, 21 de junho, mês junino, da gente ficar mais gordinho. Ah, não é, Paulo? Fofinho. É bom fofinho, dia, né? Fofinho. Como diz o Jô Soares, excesso de gostosura. Excesso de gostosura. Gratidão por estarmos reunidos nesta manhã e com mais esse tema, nesse encontro precioso com a Glória, e hoje multiplicado aí com o Frederico, né? O nosso tema de hoje que é relacionamentos, nada melhor, né? Relacionamentos, né? A visão infantil e mundo adulto. Então, gratidão, Glória, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, tanto seu quanto do Frederico. Tenho aprendido muito com a Glória, Paulo, mas isso eu te conto em off, senão eu revelo tudo aí, não tem graça. O pessoal, quem quer aprender, tem que vir até ela, né? Então, tá certo. Já está divulgando aqui para nós um pouquinho dessa sabedoria especial que ela tem. Bom dia, Glória, bom dia, Fred. Um abraço, Fred, de Urso. Olá, bom dia, bom dia. Aliás, só fazer uma correção, né? Meu nome é Fred mesmo, sou original. Eu achava que era
brincadeira! Que o senhor chama de Fred. É Fred mesmo, eu chamo Frederico, né? Eu sempre falo Frederico agora, nunca me corrigiu. Porque eu achei que era apelido. Frederica é só para os íntimos, viu, cara? Você ainda bem. Se quiser, você pode me chamar de Frederico, não tem problema. Nossa, que interessante. Bom dia, eu aqui estou participando desse programa, obrigado por me receber aí, né, na comunidade. E eu estou participando desse programa assim de repente eu fui convidado, assim, sabe? Isso é relacionamento. Isso é relacionamento saudável, sabe? Sabe quando as coisas, viu, Paulo? Sabe quando as coisas são de livre e espontânea pressão? Entendo essa questão. Entende, né? Você entende. Eu entendo porque eu já sou casado há 31 anos, então eu entendo essa questão aí. Você vai fazer, vou sim. E lá em casa é assim, aqui em casa é assim, viu, Fred? A última palavra sempre é a minha. Você não vai fazer isso? Já estou indo. É assim que tem que ser. Aliás, todos os homens que falam que mandam na relação, todos eles mentem. Bom, já começamos a entrar no tema. Aí, ó. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite aberto de estar aqui todas as terças do mês. É uma alegria bem grande de estar compartilhando aquilo que a gente vai aprendendo na vida, né? A gente nunca acaba, né? A gente nunca está pronto. E enquanto pudermos compartilhar, eu acho só temos que agradecer. Obrigada. Como a pastora falou, então, hoje nós vamos discorrer sobre relacionamento. Espero que seja uma troca gostosa e que os ouvintes fiquem confortáveis para perguntar, porque a temática é muito ampla, né? Até eu penso que talvez nós pudéssemos repetir o mês que vem, tá? Pastora, Paulo, porque são muitos olhares, né, sobre relacionamento. Acho que cabe muita coisa aí, né? Tem a questão de masculino e feminino, essa coisa da masculinidade, do machismo, que são coisas diferentes, né? De ser feminino e ser feminista, que são coisas diferentes. Então, isso é uma parte, é uma bolha para a gente olhar. E tem o que eu sugeri para a Kari, que seria a visão de mundo infantil e mundo adulto dentro das relações afetivas, né? Então, pensei da gente começar por aí, mas lógico que é um bate-papo e a coisa vai na fluidez. Né? Não, podemos fazer parte 1, parte 2, Paulo. Aí no mês que vem, você continua esse tema. O tema, quando é bom, a gente precisa. Inclusive, meu filho tem um programa aqui nas noites de segunda-feira, né? Todas as segundas-feiras, das 20h30 até as 22 horas. E ele agora também está entrando nessa área, né, de bate-papo. E durante esse mês, né, terminou ontem o tema que estava falando sobre a questão das realidades, né, virtuais também, o que é virtual, o que é a realidade. E ontem ele finalizou com uma psicóloga, a Paloma, para falar sobre, na balança, o que pesa mais, né? Os malefícios, os benefícios das redes sociais e, inclusive, relacionamentos, né? Que hoje tem muitos relacionamentos que começou por conta da tecnologia, né? Alguns relacionamentos, inclusive existem sites de relacionamentos. Eu acho que é uma temática, né? Que daria para a gente trabalhar muito. O Fantástico, inclusive, mostrou nesse último domingo essa questão de relacionamentos que começaram e depois o cara simplesmente some, o chamado ghost, né? E o cara simplesmente some, né? Bloqueia. Eu acho que ficou muito fácil o relacionamento assim na internet. Eu não quero mais falar com a Glória, eu vou aqui, ó, no meu celular, eu vou bloquear. Vou bloquear a Kari, vou bloquear a Glória, pronto, acabou o relacionamento. Ela mora aí, né, longe. Dificilmente a gente vai se encontrar. Mas dificilmente hoje não está muito assim não, viu, Paulo? Reencontrando algumas pessoas que você fala, não é possível. Mas vamos lá, vida, né? Eu falo que sempre tem essa força maior que vai dando um jeitinho.
Mas até aproveitando aí o gancho que o Paulo trouxe da matéria do Fantástico, né? O bom é que o Paulo fala algumas coisas, eu raramente vejo TV. E parece que ele adivinha o que eu assisto. Que é muito raro, não é não? Mas é muito raro. Eu acho que é a segunda ou terceira vez que o Paulo fala alguma coisa, coincidentemente eu vi. Mas na verdade, ô Glória, é que a Karen me chama de vidente, então eu sou vidente. Eu tô achando, mais que a Karen. E olha que eu nem sou dentista, né? Porque esse negócio de vidente, né? É mais para dentista. Essa piada foi boa, hein? Paulo, você tá hoje, hein? Essa vai para a lista. Vamos lá. Vai pegando carona no ghosting, né? Da pessoa que desaparece, e com rede social fica muito fácil mesmo. Você bloqueia aqui, bloqueia ali, e desapareci, né? Na verdade, isso já vem para o nosso assunto aqui hoje de uma postura extremamente infantil. O cara ou a mulher, seja quem for, foi uma criança que não teve a coragem de ter um diálogo adulto e dizer para o outro ou para outra: não quero mais me relacionar com você. Não é isso que eu quero para a minha vida. E isso é adulto. Não quero mais. Vou lá e converso com a pessoa, lógico, com responsabilidade afetiva. Né? Nos posicionarmos não nos dá o direito de sermos cruéis com o outro. Então, utilizar palavras, né? Palavras doces, a gente pode falar o que a gente quiser, desde que a gente saiba usar as palavras. Né? Claro que o outro provavelmente vai gerar uma dor, mas isso é muito mais adulto do que desaparecer. Então, Paulo, nas nossas relações, a gente observa, até nós que somos os dois terapeutas, né? Bobeou, nós vamos para a nossa reunião. E aí é onde eu falei com a Karen, que eu acho que a gente tinha que começar o assunto mesmo, falando de posicionamentos adultos e infantis nos nossos relacionamentos, porque, sem exceção, todos nós caímos na nossa criança dentro das nossas relações. E essa coisa do ghosting é interessante. Quando que a Glória falou, né? O relacionamento adulto, o adulto ele consegue resolver os problemas, qualquer problema, pode ser de relacionamento, profissionais, enfim. O adulto tem essa condição, essa capacidade de fazer isso. A criança, ela não tem condições, ela não tem argumentos, ela não tem substâncias para poder tomar decisões em algum problema que acontece na vida deles, né? Então, esse ghosting que apareceu até na matéria seria fuga, né? Eu não tenho coragem, eu não tenho condições, ou eu não tenho como fazer isso, não tenho argumento para resolver esse problema. Então, eu fujo, né? Simplesmente desaparece. É mais fácil do que resolver o problema. Só que esse adulto que age dessa forma, fugindo do problema, inclusive nos relacionamentos, o que ele vai ocasionar na pessoa que ele, né, abandonou, vamos dizer assim? Várias dores, né? E se a pessoa do outro lado que sofreu esse ghosting, né, ela tem problemas, por exemplo, de abandono no mundo infantil dela, ela vai ter uma consequência maior do que outra pessoa que não tem esse problema, né? Enfim, então, esse ghosting podemos até classificar como um tipo de fuga da realidade, né? Porque as crianças vivem sempre fugindo da realidade, né? Elas vivem mais no mundo da fantasia do que no mundo real. O adulto, ele consegue ficar no mundo real e resolver seus problemas, né? Mais ou menos. Como diz o velho, ou não. Ou não, né? Deveríamos, porque uma vez que somos adultos, né? Temos um mental, um aparato cognitivo preparado para buscar soluções dentro das nossas dificuldades. Né? Mas isso vai depender muito do quanto nós realmente estamos adultizados, porque ter 25, 30, 40, 60 anos de idade não implica que nós estejamos adultizados completamente. Sim. Aí eu me questiono, isso é eu, Karen, né? Lá nos meus esconderijos secretos, que agora serão revelados. Oh. Acredito que essa questão, às vezes, desses adultos ter tanta dificuldade em resoluções dos seus próprios problemas é porque não foi trabalhado ou vivido esse seu lado infantil. Estou errada?
né? Na época da criança. A criança não foi vivida, vamos dizer assim. Acho que ela não conseguiu ter uma boa infância, uma estrutura. Karen, sim, e mais outras coisinhas, né? Porque a gente fala assim, minha infância foi linda, que saudade, porque a gente fantasia e só lembra as coisas boas. Se é que lembra, né? Porque a maioria das pessoas não consegue nem lembrar da infância, né? Todos nós temos as nossas feridas infantis, que são muitas, né? Porque, como eu já falei no programa da maternagem, não existe mãe perfeita, existe mãe humana, não existe pai perfeito, existe pai humano. Então, todos nós, hoje adultos, temos muitas feridas da nossa criança que nós vamos carregando ao longo da vida. Porque lá na infância, nós precisamos de criar, como o Fred falou, uma realidade na fantasia. Então, a gente idealiza a mãe, o pai, a família e vive nessa bolha de fantasia. Tanto que tem os filmes infantis, Alice no País das Maravilhas, né? Porque nós precisamos fantasiar, mas isso não é num grau de esquizofrenia, não tanto, né? Mas a gente cria uma forma de não ver os defeitos dos nossos pais, de não ver as dores que nós carregamos em relação a eles. Isso não quer dizer que eles não estejam fazendo sempre o melhor deles, nós temos que deixar isso muito claro, né? Mas são humanos. Então, na maioria principalmente no primeiro ano de vida, a criança é muito impactada por uma mãe real e tem os problemas da vida adulta. Então, ela tem medo, ela tem insegurança, ela tem problema financeiro, ela tem problema com o marido, ela tem problema com a mãe dela, ela tem problema no trabalho dela. E ela tem uma psique a ser cuidada. Então, dificilmente essa mãe consegue dar tudo, emocionalmente falando, que a criança precisa para se sentir e ter um bom desenvolvimento infantil. E ali começam as feridas de rejeição, feridas de abandono. E aqui a gente não está falando de abandono e rejeição num sentido grave da palavra, né? Que é a criança que foi para o orfanato, a criança que está na lata do lixo. Nem estamos falando de seres de uma família média estruturada, né? Porque família estruturada também não existe, né? Sim, 100%. Onde, né, da maioria da população, né? Que está cheia de ferida e não tem essa consciência, né? Então, como o Fred falou, se a pessoa que está na relação e o cara desaparece, se ela já tem uma ferida de abandono infantil, que não estamos nem falando de um abandono real, né? Um abandono psíquico, que essa mãe, por exemplo, estava em depressão pós-parto, essa criança se sentiu abandonada, porque a mãe emocionalmente não estava disponível para ela. Não estava presente ali. Não estava presente na relação. A criança sente que a mãe não está presente. É o sentimento. A criança só tem o sentimento, né? E aí, chega lá na idade adulta, o cara abandona, o outro abandona, o outro abandona. Por quê? É a busca do inconsciente dela de curar essa ferida infantil. Então, nós levamos para a vida adulta as nossas feridas abertas. Porque a vida é muito generosa, porque Deus é muito bom e Ele está dando a oportunidade da gente se curar a todo momento. Então, não é só nos relacionamentos afetivos, isso pode ser no trabalho, isso pode ser com a melhor amiga. Nós vamos ter a tendência a repetir os padrões na infância que não foram tratados, que não estão preenchidos. Então, a gente está lá com aquela ferida do abandono aberta, aí a gente põe um band-aid. Aí começa a namorar o Fred. Aí o Fred demora 5 minutos para responder meu WhatsApp. Fred. Já viu, né? Aí o band-aid já levanta. Aí ele demora um dia, porque o celular, sei lá, quebrou. Eu já estou com o cabelo em pé, desesperada. Ele não me ama, arrumou outra. Porque eu tenho a ferida. Quem não tem a ferida, a pessoa não vai responder, você vai falar assim, nossa, ele trabalha muito, não deu tempo de me responder. E está tudo bem. Não tem diferença? Sim, então, se a gente observar, esse assunto mexe muito comigo, assim, eu acho muito interessante. Se a gente for observar, muitos casamentos são destruídos por essa questão que vem lá do seu lado criança, da infância. A possessão que eu digo, ciúme, né? Ai, onde você estava? Onde você foi? Com quem? O que você comeu? O que você... Pelo amor de Deus, isso é uma loucura. E se a gente for pensar, vem desse lado do que a criança se sentiu tão rejeitada...
É E isso. transformou isso? O que acontece também, Kari e Paulo, quando a Glória falou dessas ausências de preenchimentos infantis, né? Então, quando somos crianças, nós temos uma ausência, nossos pais, pelas condições, por eles serem humanos e passar por todas as dificuldades, enfim, né? Todos os processos da vida, é lógico que eles não vão conseguir preencher totalmente as nossas necessidades. Então, por exemplo, a minha mãe me passou alguma informação quando eu era bebê de que eu fui abandonado, por exemplo, né? Então, fatalmente, quando adulto, nós vamos buscar no adulto, nos meus relacionamentos de casamento, namoro, amigo de trabalho, eu vou buscar sempre esse preenchimento nesse mundo adulto. Eu não vou encontrar, né? Então, agora, ela não tem como dar para mim uma coisa que a minha mãe não me deu. Então, isso é inconsciente. Eu acabo exigindo dela, né, que ela faça as coisas para mim que minha mãe não fez, né? Então, aí entra nessa coisa, você não vai cuidar de mim hoje? Você não vai assistir televisão comigo hoje? Você só vai... Sabe? Fica umas cobranças que não são uma necessidade do adulto, né? Aqui em casa, por exemplo, agora não vê televisão. Só o dia que o Paulo pede para mim. Só o dia que telepaticamente o Paulo fala assim, Glória, vai lá e vê o Fantástico. Só nesses momentos. Raramente ela vê televisão. E eu gosto de televisão, né? Então, enfim. Então, eu estou lá assistindo minha televisão, ela está fazendo outra coisa normalmente. E já aconteceu, Paulo e Kari, de eu estar lá no sofá vendo televisão e ficar assim, poxa, mas bem que a minha mulher poderia estar aqui do meu lado, né? Me fazendo um cafuné, aqui assistindo um filme comigo, e, sabe, ficar reclamando da Glória, porque ela não está comigo. Aonde que eu entrei nesse momento? Eu entrei numa necessidade minha infantil, tá? É uma necessidade infantil. Ela poderia vir assistir televisão, ela vem quando ela quiser, enfim, ela não gosta disso, né? É muito comum nos casais, uma frase que eu ouvi muito nos meus relacionamentos anteriores é assim, você escolhe ou o futebol ou eu. Isso, alguém já passou por isso, né? Você escolhe seus amigos ou eu, né? A cerveja ou eu? A cerveja ou eu. Ô, Fred, você joga muita bola ou não? Já fui bom nisso, Paulo. Hoje já estou... É só para saber o que você escolheu. Não, ô Gelson, o Paulo hoje está cheio da graça. Não, mas a culpa não é minha, não, gente. Mas, Paulo, lá atrás eu escolhi a bola, tá? Foi o que eu imaginei. Então, Paulo, são essas necessidades, né, que acabam comprometendo os relacionamentos. Alguns casamentos acabam se destruindo por causa dessa necessidade de preenchimento infantil, né, que a gente vai buscar no relacionamento. Ok? Aí eu sei que muita gente está se perguntando assim, nossa, então o adulto não tem carinho? Não tem afeto? Boa pergunta. Boa. Temos. Bastante. Eu acho que... Não, que eu tenho certeza que muito ouvinte deve ser assim, mas peraí, então que a cabeça deve estar assim, a mil, mas meu Deus, e agora, então? Quando a gente fala da ferida infantil, né, o negócio dói, dá uma dor no peito, sabe? Dá um incômodo emocional que é além do que você consegue mensurar, além do que a pessoa naquele momento realmente causou em você deixou causar. Porque, sim, os adultos que estão mais preenchidos, eles trocam muito carinho. Nós trocamos muito carinho com o próximo. Mas vocês podem perceber que tem pessoas que são abraçáveis e tem pessoas que não são abraçáveis. Né? Tem pessoas, eu gosto muito da palavra gostável. Tem pessoa que é gostável. Você chega perto da pessoa... É gostoso estar perto, é gostoso gostar desta pessoa. Né? E essas pessoas, elas já estão com as feridas de abandono mais preenchidas e rejeição principalmente. São pessoas que conseguiram se abastecer. E aí elas conseguem distribuir mais, né? Porque aí tem aquela pessoa que você vai abraçar, parece que ela é de vidro. Né? Então, essas pessoas, elas estão cheias de ferida e nem é abandono, é rejeição. Porque elas têm medo do afeto.
E aí, dentro delas, da psique, fica uma frase assim: se eu me entrego, eu posso ser rejeitado. Então, antes que você me rejeite, eu te rejeito. Então, você vem me abraçar, eu já nem correspondo. Então, para trocar carinho, e é saudável trocar carinhos, né? E estar presente, é muito gostoso essa troca quando a gente ama a pessoa, né? Sim, mas desde que a gente esteja numa postura de adulto com outro adulto. Né? Ah, então é gostoso, agora tá friozinho, eu vou para a cozinha à noite fazer chá, e ele fala, você me faz um chá? Oh, mas é gostoso fazer um chá, né? Vamos tomar um chá junto antes de dormir e tal. Suponho que eu esteja preparando aula, que eu vivo socada aqui nesse lugar, preparando vivência, preparando minhas coisas. Aí ele, amor, não vai ter chá hoje? Não, estou ocupada. Se ele estiver no adulto, ele vai fazer o quê? Ele vai levantar e vai fazer o chá dele. E se ele estiver muito adulto, ele ainda me traz o chá, porque eu estou ocupada. Claro, né? Claro. Mentira. Ô, Fred, entendeu o recado aí, Fred? Você entendeu o recado, né? Não acontece, mas fica a dica, aproveitar o programa, né? Ô, Glória, quantas vezes o Fred te levou chá? Olha, eu vou te falar que chá nunca, mas ele traz um vinhozinho de vez em quando. Nesse friozinho tá bom, hein? Não é bobo, não. Paulo, às vezes ela nem pede. Eu venho aqui e trago o vinho, né? Enfim, para agradar. Dá para vocês me ajudarem. A parte de 11 horas da manhã. Pula essa parte. Mas aí, não, essa questão, né, do levar o chá, o café, é uma coisa assim que desde quando eu me casei, eu não sei se eu falei isso para o Paulo, o Gelson, ele todos os dias. Às vezes eu falo para ele, amor, não leva porque eu preciso dormir até mais tarde. Mas é uma coisa que eu acho lindo. Todos os dias ele leva o café para mim na cama. Ele faz o café, 5 da manhã, ele leva para mim, assim, sabe? É uma coisa linda. A Radassa chegou um momento que ele falou assim, peraí, e o meu leite? Só o café da mamãe e o meu? Né? Aí vem a disputa, né? Aí também tem outro tema aí para agora e o Fred futuramente. Mas você vê, cara, é uma atitude carinhosa. Se ele não te levar... um afeto. Gente, né? E se ele não levar, como que você se sente? Eu estranho. Só quando eu falo para assim, o Gelson, amanhã não leva não, porque eu vou dormir até mais tarde. Quando ele não leva, eu falo, alguma coisa errada. Né? Eu já cansei de brigar com ele. Como você não trouxe café? O que aconteceu? Não, você... Porque assim, ele leva, aí eu tomo assim 2, 3 golinhos só. Não é assim, não. Aí ele fala, eu levo, você não toma tudo. Eu falo, não, mas é o prazer de receber, né? Mas olha que interessante. Aí entramos, cadê ele, hein? Tá ouvindo? Ele tá aqui vermelho. Porque a gente entrou numa ferida dele. Eu levo e você não toma tudo. Eu te dou e você não tá aceitando tudo. Aí dói nele. Ai, mamãe, olha meu desenho, que bonito. Aí a mamãe olha pro desenho e fala assim. Faz sentido. Ele tá aqui vermelho. Glória, o cafezinho que eu levo é um café. Põe a carinha aí, gente. Eu quero ver você. O cafezinho que eu levo é um cafezinho mesmo. Aí eu vejo na medida, não mudou nada. Entendeu? Aí no outro dia eu castigo, pô. Você nem bicou o café. Tá vendo? O pai aqui não. Não, porque já fazem 11 anos que eu levo o cafezinho. E ultimamente, eu tenho colocado, e sempre foi um cafezinho mesmo, mínimo, né? E aí vejo lá, tá sempre no mesmo nível, não baixou nada, não consome. Café tá caro, né, Glória? Claro, isso. Café tá caro. Então, vamos economizar. No outro dia eu faço menos café, deixo de levar. Tá vendo? Mas foi umas 4 vezes só. Gary, e o que você dá de volta para ter equilíbrio na troca desse casal? Uma cara feia. Café terapia de casal, adorei. Aí ele chega com o café, mas já? Ainda reclama. É porque eu gosto de dormir. Mas é uma coisa, assim, que é muito interessante. Não, eu dava, assim, sério mesmo, é muito interessante falar isso, eu dava algo mais em troca, mas essa questão minha do sono, de manhã, o cansaço, mas à noite a gente sempre está junto, e ele sabe disso.
né? À noite, quando eu chego do trabalho, a gente senta, nem que seja para brigar, para encher a paciência do outro, mas eu estou aqui com ele, né? Então, o meu é à noite. Eu sou noturna. De manhã, eu sou um desastre, né? Ele sabe disso. Né? Aí, à noite, igual ontem eu cheguei, a gente senta, a gente tem esse lado, sim. Nem que for para eu ficar vendo ele olhando os vídeos, que ele gosta muito de ler, Glória, e eu fico aqui. Né? Se estão vendo uma mesa, eu fico ali atrás, só com ele. Né? Então, tem sim. Ele sabe. O Fred, pai de manhã é brabo. E é bacana isso que você disse, né? Eu sou mais noturno e ele mais diurno, né? É uma coisa para o casal, né? Uma dica. Respeitar o ritmo do outro, respeitar o jeito de ser do outro, aceitar o outro do jeito que ele é. Uma temática... às 3 horas ele está acordado. Então, né? Se quiser dormir até às 10, é você. E ele é 3 ele. horas, às vezes, agora nem tanto, porque ele me policiou muito nisso. Mas, às vezes, eu estava conversando com alguém pastoralmente, 00:30, porque às vezes a pessoa trabalhava, falava comigo. Às vezes ele estava acordando, eu estava indo dormir. Ele, o quê? Você ainda está assim? Eu falei, pois é. Bom dia. Existe uma confusão que acontece. Vou contar um caso aqui nosso, né? Agora é muito de estudar. Então, ela pesquisa, ela está sempre nessa atividade. Então, já aconteceu antes, hoje não acontece mais, mas acontecia antes o quê? Quando ela ficava estudando, preparando os seus eventos, cursos e vivências, né? Ela não fica comigo presencial, ela fica aqui no escritório dela e eu fico na sala, por exemplo, fico lá na sala vendo televisão. Adoro sofá. Então, eu gosto muito. Então, o que acontece? O que acontecia em alguns momentos? Eu entrava na minha ferida infantil do abandono ou da rejeição, ou, enfim, entrava em alguma dor que trazia em mim. Eu fazia contato com isso, né? E com isso, lógico, eu fazia algumas cobranças, eu poderia... fui até injusto algumas vezes, né? Por estar brigando por uma coisa que não era que a Glória estava provocando, tá? Agora não provocava aquilo, agora simplesmente fazia aquele trabalho dela, que é o trabalho dela, né? Então, eu entrava numa dor. Isso é muito comum nos relacionamentos, tá? De repente, Kari, você não recebe o café do seu marido, você fala assim, alguma coisa está errada, ele não está cuidando de mim, ele não gosta mais de mim, ele tem outra. Nossa. Um monte de... É verdade. Nossa, mas a pessoa sente mesmo, não é o caso, mas é. E essa é uma dor do infantil, seria mais ou menos assim, sabe? A minha mãe me abandonou, minha mãe não gosta de mim, minha mãe me rejeita, a minha mãe prefere mais o meu irmão do que a mim. E essas coisas têm que ser trabalhadas, tá? Para quê? Numa relação de casamento, uma relação até profissional entre o chefe e os funcionários, tem uma relação mais saudável, tá? O Fred falou, e eu lembrei da Kari falar do relacionamento de casal, de ciúmes, né, na relação. Em geral, a ferida do ciúmes é a ferida da traição, né? E essa criança se sentiu traída pelos pais em algum momento, ou porque ela ficou lá na porta esperando o papai chegar do trabalho, aí o papai fazia oi, aí abraçava a esposa e falava oi, querida, aí a menininha ficava lá, tipo, né? Mas ele ama mais a mamãe, ou a mamãe chega e fala pro filhinho, nossa, que lição bonita que você fez, aí a menininha, o filhinho tá lá com o caderninho e fala assim, você ficou bom. Só que da outra, né? E aí são feridas que a criança vai sentir de traição. E os pais, às vezes, nem percebem, gente, né? Nós não fazemos isso de caso pensado. É super automático. Você imagina, né, nos nossos ancestrais, aí com 10, 12 filhos, como é que você consegue administrar, né, tudo aquilo lá? Né? Então, a gente sempre está dando o nosso melhor para os filhos, mas esse melhor falta muito, né? E aí, chega na vida adulta, a gente faz uma baita confusão. E, sem dúvida, nós vamos projetar nos nossos relacionamentos afetivos. Isso Glória, Oi, Gerson. Você tocou num tema que é muito importante, que é a questão do ciúme. Eu, por exemplo, gostaria de saber como o ciúme se manifesta. Por quê? Porque eu acho que na relação
se não haver confiança entre os dois, é um relacionamento frio, não tem sentido, seja ele de forma ciumenta ou até de abandono, como propriamente vem, né? Eu não sei o que é ciúme, não sei descrever o ciúme, porque, como eu estou num relacionamento, ela tem a profissão dela, né? Eu faço outra coisa, e eu não tenho o mínimo de ciúme porque eu confio nela. Acredito que a partir do momento em que der motivos para desconfiança, aí essa relação já não vai bem, né? Então, a questão do ciúme, creio que seja até uma questão de doença, né? Porque é o que eu vejo, e muitos até perguntam, mas tu deixa ela ir, e ainda mais ela, sendo uma pessoa com deficiência, eu deixo ela. Com quem ela vai? Vai com a fulana, com fulano? Tá bom, muito bem. Eu não fico questionando-a, ela tem que fazer, então eu vou apoiar. Nada mais que isso. Acredito que é um tema bastante interessante esse. Porque é uma diferença de cuidado, gente, porque o povo mistura. Eu sempre falo, quem ama, cuida. Quem é doente é ciumento, né? Quem é ciumento fica doente, né? Então, essa área do ciúme é verdade, assim. O Gels tem os cuidados dele, como eu tenho os meus com ele, ele fala que eu tenho um pouquinho de ciúme, eu não sei, mas não tem não. Eu não sei o que é isso. Não sei, vou pensar se ela tem ou não. Não, mas é que eu acredito nela, eu confio nela, então não tenho porquê, né, deixar ficar imediatamente preocupado. Se há confiança, não há o porquê você ter nenhum tipo de problema com ciúmes, tá? Exato. O ciúmes, ele pode ser até uma coisa que independe da pessoa confiar ou não. O que a Glória falou, se numa relação da família houve uma traição, isso é muito comum. Por exemplo, o papai, ele tem a filhinha dele. Aí ele pega e sabe, abraça a filhinha, ele tem uma relação bem carinhosa com a filhinha, né? Os filhos, crianças, eles não são ainda racionais, eles são muito mais sentimentais. Não é que eles não são racionais, eles são. Sim. Eles são muito mais sentimentos, tá? Então, de repente, foi o que a Glória falou. Aí o papai está lá seduzindo a filhinha com carinho, com amor, para aquela coisa toda. Aí, de repente, ela vê que ele dá uma atenção mais especial para a mamãe. E ela se sente o quê? Traída. Eu estava falando de sentimentos infantis, tá? Aí você fala assim, aí é comum aqui ocorre sempre. Aí, sim. O que acontece? Você vai falar assim, poxa, mas é uma bobagem, é uma besteira uma filha ficar com ciúmes da mãe. Mas não é. Aquilo foi, de uma certa forma, provocada e é um sentimento que existe, que foi colocado naquela criança, tá? Isso foi só um exemplo, um modelo, ok? Então, essa criança, quando cresce, ela vai ter traumas de traição. Então, todos os relacionamentos que ela vai ter... Ela vai ter ciúmes. Ela vai ter ciúmes. Ela vai ficar sempre, independente se a pessoa, se o parceiro dela, se o marido dela não der motivos, ela vai ter sempre essa sensação de estar sendo traído por qualquer situação, por qualquer ocasião, né? Aquilo que nós comentamos logo no começo. Não me ligou, não respondeu a minha mensagem, já está com outra, ou está no outro... Enfim, vai fazendo essa bagunça dentro do relacionamento. E a tendência desse relacionamento com essas pessoas que têm essa característica é terminar, é acabar, enfim, não ir para frente. Começa a ter muita cobrança e aí haja amor, né? Mas é bom observar também que quanto mais nós nos amamos, nós a nós mesmos, né? Menos ciúmes também nós vamos ter. Concordo. Né? Porque eu imagino assim, se ele vai brigar comigo, azar dele. Tá perdendo um mulherão. Se já ficar com a cara, é azar dele. Se a cara ligar com o Jansen, azar dela. Né? Mas faz todo sentido. Quando a gente se ama, quando a gente percebe os nossos valores internos, né? Nós nos sentimos seguros de nós mesmos. E também teremos menos ciúmes.
Né? Então, no relacionamento, seja ele qual for, nós precisamos, é útil que a gente também esteja no processo de autoconhecimento. E aonde que se identifica essas vazios, essas coisas, esses traumas, tá? Só em terapia. Só. Só em terapia. Eu vim entender essa questão, quando a gente está na terapia, falar do espelho, né? Somente, não sei se Freud fala muito disso, bom, eu fiz um tempo, mas assim, e hoje eu entendo essa questão bem profunda do espelho, vocês vão dar risada. O Gelson morre de rir, fica bravo, a Radassa me questiona. Quase todos os dias que eu entro no elevador, eu vou para o espelho. Eu gosto de ir no elevador social. Não gosto, porque o do serviço não tem espelho. Já briguei com o síndico para pôr no de serviço, mas ele falou que não tem como pôr no de serviço. E assim, não quer dizer que o síndico é meu marido, mas tudo bem. Aí, por isso que eu briguei com o síndico. Aí, Glória, o que eu faço? É verdade, eu tenho a maior alegria de falar isso de mim. Eu vou no espelho e me olho, eu falei, eu me amo. É sério, pode perguntar. A Daça fica louca com isso. Eu me amo, eu sou linda, eu sou fofa. Sabe, eu faço isso sempre. Eu aprendi com a minha mãe. Tudo mentira, não é mesmo? Sabe, eu faço isso, Glória e Fred, eu faço. A minha mãe, isso eu peguei com a minha mãe. Minha mãe passava os maiores problemas que minha mãe já sofreu na vida. E ela falava assim dentro dela, eu vou vencer, porque eu sou linda, eu me amo, eu vou conseguir. No entanto, que minha mãe é outra história. Né? A minha mãe é uma figura. Você quer saber quem é a minha mãe? Você acha ela no Facebook, Glória. Minha mãe é muito interessante. Então, esse o poder do se amar, de você, é o que eu sempre falo na igreja. Você é aquilo que você declara, que você profetiza sobre a sua vida. Se eu me amo, quando eu digo que eu me amo, eu vou buscar coisas boas para mim. Agora, se eu digo, tá difícil, eu sou ruim. Eu não sei por que as pessoas me acham feia. Lógico, aí você vai só indo pro buraco. A gente é perfeito? Não, né, Glória? Não. De jeito nenhum. Gente, o Paulo tá aí? Eu estou aqui. Mas, como eu estou sozinho, vocês estão acompanhando. Eu ia falar isso, Paulo, com a minha esposa. Olha, deixa eu... Para Cari, Glória, toda vez em qualquer lugar que vá, se ali tem um espelho, pronto, ela vai ficar meia hora lá na frente se espelhando. Não sei para quê. Mas que fica. E fica balançando e dizendo sim, como eu sou linda, como eu sou... Ai, vai. Linda é muito especial, né? Mesmo, hein, Jéssica? Você se deu bem. Você se deu bem. Fala, Paulo. Deixa eu só pontuar aqui que na hora que a Glória estava falando de pessoas gostáveis, né, que a gente gosta, a Ana Cláudia cumprimentou a gente, dando bom dia, e ela disse assim, tem pessoas agradáveis e pessoas inagradáveis. E deu risada. Eu queria fazer uma pergunta aí para o Fred e para a Glória em relação a essa questão, porque a temática, né, que foi colocado hoje, relacionamentos na visão do mundo infantil e adulto, eu queria entender porque até agora, da maneira que está sendo pontuado, tudo reflete, né, na nossa construção, porque nós somos construídos a partir do momento em que nascemos, é feita essa construção, né? Pai, mãe, irmãos, família, escola, enfim. Inclusive, eu queria até registrar também hoje, antes de eu concluir a minha pergunta, que hoje, dia 21 de junho, é dia da mídia e dia nacional, dia da luta por uma educação sem discriminação. Inclusive, ainda há pouco, eu estava vendo uma reportagem, né, que na escola, né, é um dos primeiros lugares da discriminação, principalmente quando as crianças começam a se descobrir. E na matéria que nós colocamos no jornal hoje de manhã, da Rádio Senado, falando de um garoto, né, que ele era transexual e quando ele foi para a escola, o professor de educação física tirou sarro, enfim, e hoje ele carrega aí um trauma muito grande. Mas a pergunta que eu quero falar é exatamente essa. Por exemplo, nós estamos falando de ciúmes, né, e o Fred até fez aquela colocação do pai que tem aquele afeto pela filha, e depois ela percebe que o carinho pela mãe é diferente, então tem aquela... Então nós trazemos, ou seja, toda a nossa vivência de relacionamento adulto, ela carrega em si algo da nossa infância, ou da nossa construção, ou tem alguma coisa... Não, isso não tem nada a ver, é pontual.
Você quer a verdade? Assim? Lógico, né? Estamos aqui para isso. Olhe para a câmera da verdade. Essa construção é feita toda no mundo infantil. Então, sim, nós vamos para o mundo adulto levando todas as marcas dentro de nós. A nossa criança interior, ela não morre. Não é porque a gente se torna adulto. A gente pode olhar para dentro de nós e pensar assim, então a nossa criança é como o nosso mundo emocional? Seria mais ou menos isso. A nossa criança está aqui dentro, assim como o nosso adolescente está aqui dentro. São instâncias psíquicas que estão em nós. Então, não tem como ir para a vida adulta e não carregar. O que acontece, Paulo, é a desconexão. Então, a grande maioria de nós, está na vida adulta sem essa conexão com a criança ferida que está lá dentro. Mas, ainda assim, quem está movendo as ações inconscientes é a criança. A diferença é a falta de consciência que é essa criança que está te motivando. Tá? Mas, sim, vamos para os relacionamentos levando as nossas feridas. Não tem como ser diferente, Paulo. Não tem fuga. Não tem fuga. Esse é o processo. Carregamos todas as nossos vazios que nossos pais não preencheram, tá? E vamos levar isso e vamos cobrar no mundo adulto, vamos cobrar da sociedade, vamos cobrar dos nossos relacionamentos. Mas nós vamos cobrar isso de uma forma inconsciente até, né? Às vezes até consciente, enfim. Mas, sim, não tem outra forma de ser. Nós vamos levar, sim. E vamos cobrar nos relacionamentos, vamos cobrar dos nossos chefes, vamos cobrar dos nossos amigos. Tem amigos que falam assim, nossa, você nunca mais ligou para mim, você me abandonou. Adultos não são abandonados, adultos não são rejeitados. Se eu terminar esse relacionamento aqui, eu vou atrás de outro relacionamento, né? Agora, se uma criança fica sem a mãe, não tem como buscar outra mãe, né? Se a criança fica sem o pai, não tem como buscar outro pai, né? Alguém pode até exercer essa função materna com a criança e alguém pode até exercer uma função paterna com a criança, tá? Mas não é o preenchimento de quem do pai e da mãe, tá? Então, respondendo a sua pergunta, não sei se nós esclarecemos, sim. E como é que a gente arruma isso? Como é que a gente consegue lidar com isso no mundo adulto, tá? Conhecendo-se, entendendo-se, fazendo terapia. Uma coisa que eu gostaria de comentar por exemplo, me amar. Tá? Eu preciso me amar. Como é que funciona isso? Né? Como é que vai funcionar? É simplesmente eu falar, eu sentir? Não é somente isso. Né? É muito mais profundo que isso. Que, por exemplo, Paulo e Kari, uma mãe que, por algum motivo, teve uma rejeição do filho quando ela estava grávida, ou até depois também, tá? A mãe rejeitou o filho, tá? Como é que esse filho ele vai se amar? Se a própria mãe, dentro do sentimento da criança, se a própria mãe não amou, porque se a mãe rejeitou... A criança deduz que não foi amada. A criança deduz que não foi amada. Como é que eu vou me amar, né? Como é que essa criança no mundo adulto vai se amar? Complicado pra caramba. Por mais esforço que ela faça, ela vai ter uma dificuldade de fazer isso. Tem pessoas, Paulo, que é interessante, que nós temos nossos clientes, né? Pessoas bonitas, pessoas agradáveis, enfim. E a gente pergunta para ela assim, quando alguém fala para você que te ama, você acredita? Paulo, a e fala assim, eu não acredito. Caramba! Ele não acredita. Por que não acredita? Porque, por algum motivo, é lógico, foram buscar terapia, existe uma ferida ou do abandono ou da rejeição. Tá? Então, se não me amaram lá na frente, você vai me amar? Nem conheço você, enfim, né? E aí também vem aquela coisa assim, do mecanismo de defesa, né? Então,
Por exemplo, eu tenho uma ferida da rejeição. Aí eu estou aqui com a Glória, né, e eu começo a ficar muito boa essa relação. Ela começa a preencher o meu vazio, assim, de uma certa forma, começa a ficar boa a relação. Isso, para mim, é um perigo, né? O que pode acontecer? Está ficando muito boa, eu estou amando essa mulher, mas só que se ela me rejeitar, eu aguento a ferida, aguento a dor, né? Aí eu vou e destruo o relacionamento. Inconsciente. Inconsciente. Eu não sei como é que tá o horário do Paulo, que até meu celular eu descartei ele em algum lugar, mas eu queria fazer um confronto com o Fred agora. Meu Deus. Meu Deus mesmo, hein? Só Jesus agora. Vamos lá, vai. Falando da mãe, né? Que raramente se a criança é rejeitada pela mãe. E o pai? E se o pai faz todo esse processo do amor? Né, de mostrar o quanto é importante você ser amado, ser amada, né? Não estou dizendo que minha mãe não fez, ela fez, mas o meu pai, minha mãe sabe disso, meu pai é o meu pai. Quando você fala meu pai é o meu pai, assim, é ser a filhinha do papai, seria isso? Meu pai mesmo, meu pai, ele ficou com medo desde pequena, assim, minha mãe, eu tinha tudo, eu ia para a roça com meu pai, eu ia plantar, eu fazia tudo. Meu pai me ensinou o berrante, meu pai me ensinou tudo, sabe? Tudo de arte, quer dizer, no bom sentido, né? Que para um cego, né, que foi andar acho que com 3 anos, minha mãe falou 3, 4 anos, meu pai, eu tinha 7 quando ele partiu, né, faleceu, mas o meu pai, ele me ensinou isso tudo, então eu tenho essa... Né, também, além da minha mãe, essa referência do amor. O que meu pai fez? Sim. Meu pai só não teve o diploma de psicólogo, de sei lá, mas é o meu pai. Provavelmente, cara, o seu pai, seu pai teve uma relação saudável com o pai dele também, tá? Porque quando recebemos dos nossos pais, nós passamos para frente, tá? Quando eu recebo da minha mãe, eu passo para frente, eu passo para o meu filho, vou passar para o meu neto, vou passar para todas as pessoas, porque eu estou abastecido daquilo, tá? E se eu recebo do meu pai também, né, eu estou abastecido do meu pai, ok? Então, quando que acontece? Quando que a mãe e o pai não abastecem? Talvez não, eles não receberam dos pais deles. Então, aqui fica bem claro que nós não estamos julgando errado, julgando pessoas que erraram no tratamento com os filhos, que erraram na educação. Não estamos julgando ninguém. Porque todas as consequências que nós sofremos são as consequências dos erros ou das faltas que nossos pais não preencheram a gente. E nós somos filhos, e nós temos filhos, e nossos pais também tiveram os pais dele, que também não foram preenchidos, enfim. É uma sequência de erros. Isso se sucede. E tem uma coisa legal para acrescentar, Kari, pai saudável dá amor de pai, e mãe dá amor de mãe. Isso, concordo com você. Sentimentos de necessidades diferentes da criança. Exato. Tá? O amor de mãe é mais mundo interno. Então, a gente fala que a mãe é assim. Você não está vendo, desculpa. A mãe segura no abraço, foi mal. A mãe segura no abraço e o pai impulsiona com as mãos nas costas. E você falou, meu pai me tocou berrante, me levou para andar, fui viajar com ele. Isso é pai. É pai fazendo função paterna. Pai que gruda, ele está na disfunção. Ele está fazendo função materna. Então, amor de mãe é amor grudento. E amor de pai é amor que põe distância, impulsiona o filho para a vida. E olhando para você, está na cara que você recebeu muito do seu pai. Porque... Isso já, se você segurar que jeito, quem segura essa mulher? Isso é amor paterno. Então, seu pai sim te preencheu e isso te impulsiona muito, né? Mas são funções diferentes. O pai. Minha mãe já queria segurar. É verdade, faz sentido. Uhum. Minha mãe. E isso, Kari e Paulo, essa questão da mãe,
é muito interessante. A mãe segura e o pai impulsiona. É o equilíbrio na relação entre a mãe e o pai. Legal. Então, se a mãe segurou de uma forma saudável, né, e o pai impulsionou da forma saudável, esse filho vai para frente, vai para a vida com sentimentos amorosos, de amparo, de carinho, de cuidado. Tá? Preenche e consegue ir. Puxa, então, minha mãe teve um casamento curto, mas ela teve um casamento saudável com meu pai. Que legal. Ah, que gostoso ouvir isso. Não. Que bom ouvir isso. Não, é verdade, porque vocês estão falando, eu estou vendo assim, minha mãe. Todo mundo tem suas limitações, mas é isso mesmo. Minha mãe hoje quer segurar, menina? Você não tem noção. Mas ela bate asa, entendeu? E é isso mesmo. Eu acho que tá dando horário, né? Hoje que eu tô vendo que o reloginho passando ali, ó. Tem um reloginho. Você vê como é que as coisas... Né? 11h59. Tinha até mais. Eu acho que a sua ideia, Glória, foi interessante de propor uma outra, porque eu já estava formulando algumas perguntas, mas se eu fazê-las, vamos extrapolar muito o horário. Mas queria, só para pensar para o próximo encontro, essa questão relacionamento, eu acho que é muito legal esse relacionamento na visão, né, infantil, adulta, e até que o Fred falou, alguém me chamou a atenção, que a gente não está julgando se está certo, se está errado, não é questão disso. Mas há uma preocupação, porque nós estamos vendo hoje uma geração, né, de filhos que eles têm mais dificuldade para entender as negativas da vida. Né? Parece que com as frustrações, porque talvez, né, por isso que eu vou deixar para pensar e a gente reflete, esse sentimento, nós fomos mais mãe da Kari do que o pai, mais protetivos. Não, olha, eu passei por isso, eu passei por dificuldade, não vou deixar meu filho, eu vou limpar o caminho para ele passar. E aí, quando vem a frustração, ele não sabe suportar, porque ele nunca passou, porque a gente não deixou. Né? Talvez faltássemos mais. Eu vou fazer esse comparativo da Karen, pai do que mãe, porque talvez seja isso, não sei, né? Para a gente refletir. Essa sociedade está muito doente. Relacionamento, então acho que fica aí para o próximo programa. Oi. Para julho, já temos tema. Com certeza, vai ser bem interessante, vai ser bem interessante isso, uma forma de preenchimento infantil muito acontece, Paulo, que acaba acontecendo consequências com a sociedade, com os filhos. É assim, por exemplo, eu não tive um preenchimento, a mãe não teve um preenchimento da mãe dela, né? Enfim, o que ela faz? Ela tem um filho para preencher o vazio dela. Nossa, muita coisa, hein? Nossa, quando tem um filho para preencher o vazio, meu Deus do céu, aí dá um problema gigante nesse filho. Ele fica preso num emaranhamento sistêmico que não consegue sair. Interessantíssimo. Né? Tá? E o pai, às vezes, o pai também tem um vazio, tem um filho, e aí gruda no filho, o filho não consegue ir para a vida. Sim. Tá? Podemos falar mais sobre isso no próximo programa, se eu for convidado. Nossa! Outra rejeição. Olha a minha carência afetiva, Paulo. Oh, meu Deus. Olha a rejeição aí. Será que ele sentiu a rejeição? Não? Nem vou responder. Porque o convite já está feito, né? Então, que você esteja presente. Oi, cara. O programa é, né, no sofá da Glória e Fred, né? O sofá ficou muito legal. Programa, o sofá da Glória e Fred. Gostei. Legal. No divã com Glória e Fred. Ficou bonito, hein? Acho que divã fica mais bonito do que sofá. Ficou mais chique. Não, se você falar divã, o povo corre, Paulo. Não. Representa colo, é outro o pessoal está começando a entender que é importante, viu? Que tem que procurar terapia, que tem que procurar psicólogo, que tem que ir no psiquiatra se for o caso, que tem que ir no terapeuta. O pessoal está começando a entender e penso eu
que nós temos aí uma parcela de culpa nesse sentido, porque o que nós temos procurado trazer profissionais desta área para mostrar que estamos vivendo um mundo que está doente e que precisa de ajuda é inegável. E parece que já estamos percebendo que estamos doentes e que precisamos de ajuda. E por que não nós não aproveitar esses momentos de bate-papo, de fluir, e dando essas doses homeopáticas, gente, precisa de ajuda, vá no psicólogo. Não é louco que vai no psicólogo, não, gente. Né? Nós precisamos. Para louco mesmo. Para não ficar. Exatamente. Vamos encerrar então, Gari? Vamos. Eu quero, Glória, Fred, gratidão pela vida de vocês, por esse tempo tão precioso, gratidão a você, ouvinte. Ô, Michael, já vou voltar para o trabalho, aqui estou no meu momento de lazer. Michael é o meu chefe, ele está aqui em Ribeirão hoje, e lá no colégio ele está nos assistindo. Eu já estou indo, espero que você não... horário. Michel, um abraço, gratidão por nos acompanhar. Então, gratidão você, ouvinte, e Glória em Júlio, Fred, sinta-se abraçados por nós. E Paulo, gratidão, e gratidão a Deus, Senhor, por essa preciosa oportunidade. Gratidão, Senhor, pela oportunidade da Rádio Comunidade que nos dá a diretoria da rádio, nos aceita, o Jornal do Porto, todas as plataformas, para que possamos adentrar os lares e levar afeto, compreensão e ensinamento a todos. Gratidão, Senhor, por essa preciosa oportunidade. Valeu, Paulo. Gratidão, meu amigo. Obrigado. Um beijo, Fred. Eu vou só anunciar aqui. O doutor Evandro me avisou agora que surgiu um compromisso, ele não vai estar presente, e aí eu vou buscar refúgio, né, em alguns parceiros, e eu sempre tenho alguns programas da Rádio Senado, que é parceira, e por incrível que pareça, né, o programa que está preparado, que vai entrar no ar agora só no rádio, a gente não faz live, não faz transmissão, da Rádio Senado, olha o tema, Glória, Fred, Cari, Gelson. Porque é um programa que chama Autores e Livros. A gente aborda algum tema, entrevista um autor de algum livro e ele vai falar do livro. O livro aborda dramas familiares e envelhecimento. É o que vem a seguir após o nosso programa. Legal. É uma continuidade, digamos assim. Eu espero que sim. Vou acompanhar com muita atenção. Fred, Glória, obrigado. E o mês que vem estamos juntos novamente, se Deus quiser. Até lá, queridos. Até. Bom mês para todos. Obrigado. Deixa eu encerrar aqui a nossa transmissão. E agora, quem quiser acompanhar, Rádios Net 105,9, Rádio Comunidade.